Marcos tinha 34 anos e era veterano dos Navy SEALs. Tinha servido por 12 anos, 3 turnos no Afeganistão, 2 no Iraque. Missões que não podia contar, coisas que tinha visto e que nunca ia esquecer. Coisas que acordavam ele de madrugada, suando, com o coração acelerado. Tinha se aposentado das Forças Especiais há 2 anos, não por escolha, mas por necessidade. Uma explosão em Cabul, estilhaços na perna esquerda, cirurgias, fisioterapia, meses de recuperação. Os médicos disseram que ele teve sorte, que podia ter perdido a perna, que podia ter morrido, mas Marcos não se sentia sortudo, se sentia perdido, porque ser SEAL não era apenas um trabalho, era identidade, era propósito, era quem ele era, e de repente não era mais. Voltou para casa, para San Diego, para o apartamento pequeno que tinha comprado anos atrás, mas nunca tinha realmente morado, porque estava sempre em missão, sempre longe, sempre servindo. E agora? Agora estava em casa, todo dia. Sem missão, sem equipe, sem propósito. Os primeiros meses foram os piores. Acordava às 5 da manhã, por hábito, por treinamento. Mas não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Apenas ficava ali, no apartamento vazio, sozinho com os pensamentos, com as memórias, com os fantasmas. Tentou trabalhar, segurança privada, consultoria, mas nada parecia certo, nada preenchia o vazio, nada dava o mesmo sentido que servir tinha dado. Até que, 8 meses depois de voltar, algo mudou, algo pequeno, mas que fez toda a diferença. Marcos estava voltando do mercado, caminhando pela rua, quando ouviu latidos, desesperados, assustados, vindo de um beco. Parou, escutou. Os latidos continuavam, misturados com vozes, risadas, cruéis. Marcos entrou no beco e viu 3 adolescentes, uns 16, 17 anos, em volta de um cachorro, um vira-lata pequeno, magro, sujo, acuado contra a parede. Os garotos estavam jogando coisas no cachorro, pedras, latas vazias, rindo, se divertindo com o sofrimento do animal. "Ei!" Marcos gritou. "O que vocês estão fazendo?" Os garotos viraram. Um deles, o mais alto, com boné virado para trás, sorriu. "Nada, velho, só brincando." "Brincando? Vocês estão machucando esse cachorro. É só um vira-lata, um cachorro de rua, ninguém se importa." "Eu me importo. Parem. Agora." O garoto do boné riu. "Ou o quê? Você vai fazer o quê?" Marcos deu um passo à frente. Não disse nada. Apenas olhou. Aquele olhar. O olhar que tinha aprendido em 12 anos de serviço. O olhar que dizia: "Eu vi coisas piores que você pode imaginar. E não tenho medo de você." Os garotos sentiram. Viram algo nos olhos de Marcos que os assustou. Sem dizer mais nada, saíram correndo, deixando o cachorro para trás. Marcos se aproximou devagar. O cachorro estava tremendo, olhos arregalados, com medo. Tinha cortes pequenos, pelo sujo, costelas aparecendo. Estava desnutrido, abandonado, sozinho. "Ei, garoto," Marcos disse baixinho, ajoelhando. "Está tudo bem. Ninguém vai te machucar, prometo." Estendeu a mão, devagar. O cachorro recuou, mas Marcos não desistiu. Ficou ali, quieto, paciente, esperando. Depois de alguns minutos, o cachorro se aproximou. Cheirou a mão de Marcos, depois lambeu, um gesto pequeno, mas que significava confiança. Marcos pegou o cachorro no colo. Era leve, muito leve. "Vamos te tirar daqui, vamos te cuidar." Levou o cachorro para casa. Deu banho, comida, água. O cachorro comeu desesperadamente, como se não comesse há dias. Provavelmente não comia mesmo. Depois de comer, o cachorro se enrolou no sofá e dormiu. Pela primeira vez em quem sabe quanto tempo, dormiu seguro, protegido, amado. Marcos ficou observando e sentiu algo. Algo que não sentia há meses. Propósito. Pequeno, mas real. No dia seguinte, levou o cachorro ao veterinário. Dr. Santos, um homem de 50 anos, gentil, examinando o animal.
Ele está desnutrido, desidratado. Tem alguns cortes, mas nada grave. Com cuidado, vai se recuperar bem. Quanto tempo na rua você acha? Pelo estado dele? Semanas, talvez meses. Ele teve sorte de você ter encontrado. Marcos olhou para o cachorro. Eu que tive sorte. Dr. Santos sorriu. Vai ficar com ele? Vou, se ele quiser ficar comigo. Pelo jeito que ele está olhando para você, acho que quer. Marcos deu o nome de Rex, porque parecia certo, forte, simples, como o cachorro merecia. Nas semanas seguintes, Rex se recuperou. Ganhou peso, o pelo ficou brilhante, os cortes sararam e, mais importante, voltou a confiar, a brincar, a ser feliz. E Marcos também mudou. Acordava às 5, mas agora tinha motivo. Tinha Rex. Saíam para correr, pela praia, pela cidade. Rex sempre ao lado, fiel, leal, companheiro. Marcos começou a sorrir de novo, a sentir alegria, a ter propósito. Porque cuidar de Rex não era apenas sobre o cachorro. Era sobre ter alguém que dependia dele. Alguém que precisava dele. Alguém que o amava incondicionalmente. Os pesadelos não pararam, mas diminuíram. Porque quando acordava de madrugada, suando com o coração acelerado, Rex estava lá, deitado ao lado, olhando com aqueles olhos que diziam: está tudo bem, eu estou aqui. E Marcos se acalmava, acariciava Rex e voltava a dormir. 6 meses depois de ter encontrado Rex, Marcos estava diferente, mais leve, mais presente, mais vivo. Tinha começado a trabalhar com uma ONG, que resgatava animais abandonados, usava suas habilidades, sua disciplina, seu treinamento para fazer diferença, para salvar vidas, não humanas, mas vidas mesmo assim. E Rex era seu parceiro, seu melhor amigo, seu salvador, porque Marcos tinha salvado Rex daquele beco, mas Rex tinha salvado Marcos da escuridão, da solidão, do vazio. Naquela tarde de sábado, Marcos e Rex estavam no parque. Um parque grande, com áreas para cachorros, famílias, crianças brincando, sol brilhando. Dia perfeito. Marcos tinha tirado a coleira de Rex, deixado ele correr livre, brincar com outros cachorros. Rex adorava, corria, pulava, latia feliz, completamente diferente do cachorro assustado que Marcos tinha encontrado há 6 meses. Marcos estava sentado em um banco, observando, sorrindo, quando viu um grupo de adolescentes, uns 5, entrando na área dos cachorros, rindo alto, empurrando uns aos outros. Marcos reconheceu um deles, o garoto do boné, o mesmo que tinha estado no beco, o mesmo que tinha jogado coisas em Rex. O coração de Marcos acelerou, não de medo, mas de alerta, de proteção. Observou. Os garotos estavam andando pela área, olhando os cachorros. E então o garoto do boné viu Rex. Parou, olhou e sorriu. Um sorriso cruel. Ei, ele chamou os amigos. Olha esse cachorro. Lembra dele? Os outros olharam. Um deles riu. É aquele vira-lata? O que a gente zoou? É, mas olha, está gordinho agora. Alguém adotou. Vamos zoar de novo. Vai ser engraçado. E Marcos se levantou, devagar, observando, pronto para agir. Os garotos se aproximaram de Rex. Rex estava brincando com outro cachorro, alheio, feliz, até que viu os garotos. Parou, ficou tenso, reconheceu. O corpo inteiro ficou rígido, as orelhas para trás, o rabo entre as pernas. Medo. Rex tinha medo. Ei, cachorrinho, o garoto do boné disse, pegando uma garrafa de Coca-Cola. Lembra da gente? Abriu a garrafa e começou a jogar Coca-Cola no Rex, no pelo dele, na cara dele, rindo. Os outros também rindo, achando engraçado. Rex recuou, latindo, assustado, tentando fugir. Mas os garotos cercaram, continuaram jogando Coca-Cola, água, rindo, zombando. Olha ele, está com medo, que cachorro patético. E então uma voz, calma, mas com autoridade, com poder, com algo que fez todos pararem. Afastem-se do meu cachorro. Os garotos viraram. Marcos estava ali, a 3 metros,
olhos fixos, postura ereta, mãos ao lado do corpo, mas prontas, sempre prontas. O garoto do boné reconheceu. Ah, é você, o velho do beco. Eu disse, afastem-se. Ou o quê? Você vai... Não terminou a frase, porque Marcos se moveu. Rápido, muito rápido. Em 2 segundos estava na frente do garoto, olhando de cima, não tocando, não ameaçando fisicamente, mas a presença, a intensidade era suficiente. Vocês têm 5 segundos para sair daqui. 5, 4, 3. Os garotos não esperaram chegar no 2. Saíram correndo, deixando a garrafa de Coca-Cola caída no chão. Marcos foi até Rex, ajoelhou. Rex estava tremendo, molhado de Coca-Cola, assustado. Marcos o pegou no colo. Está tudo bem, garoto? Está tudo bem. Eu estou aqui. Ninguém vai te machucar. Nunca mais. Rex se aconchegou, ainda tremendo, mas se acalmando, porque estava nos braços de Marcos. Estava seguro. Uma mulher se aproximou. Devia ter uns 40 anos. Estava com 2 filhos pequenos. Tinha visto tudo. Obrigada, ela disse, por fazer alguma coisa. Eu vi o que esses garotos estavam fazendo, mas fiquei com medo de intervir. Não precisa agradecer, só fiz o que qualquer um deveria fazer. Nem todo mundo faria. Seu cachorro é lindo e com sorte de ter você. Marcos olhou para Rex. Eu que tenho sorte de ter ele. A mulher sorriu. Você é militar? Ou foi? Fui. Navy SEALs. Por 12 anos. Pensei, pela postura, pelo jeito que se moveu. Meu irmão é fuzileiro naval. Reconheço. Seu irmão serve? Serviu. 2 turnos no Iraque. Voltou diferente. Está lutando. PTSD. Depressão. Está difícil. Marcos assentiu. Conhecia bem. Diz para ele procurar ajuda, terapia, grupos de apoio. E se ele precisar conversar com alguém que entende, me procura. Eu entendo. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, vou dizer. Obrigada mesmo. Ela saiu. Marcos ficou ali, com Rex no colo, pensando em como a vida era estranha, como tinha ido de SEAL em missões perigosas para homem desempregado e perdido, e então para salvador de um cachorro abandonado, e como aquele cachorro tinha salvado ele de volta. E pensando em como, naquele momento, protegendo Rex daqueles garotos, tinha sentido algo familiar, algo que não sentia há 2 anos. Propósito, missão, proteger quem não pode se proteger, lutar por quem não pode lutar. Não era o mesmo que ser SEAL, mas era algo, era importante, era real. Marcos levou Rex para casa, deu banho, tirou toda a Coca-Cola, secou, deu comida. Rex comeu, bebeu água e depois se enrolou no sofá, ao lado de Marcos. Marcos acariciou a cabeça dele. Sabe, Rex, eu te encontrei naquele beco, te salvei daqueles garotos, mas você me salvou também, me deu propósito, me deu razão para acordar, me deu amor. Obrigado, garoto, obrigado por me salvar. Rex olhou para Marcos e Marcos jurou que viu compreensão naqueles olhos, amor, gratidão. E naquele momento Marcos soube que ia ficar bem, que ia encontrar seu caminho, que ia continuar servindo, talvez não como SEAL, mas servindo mesmo assim, protegendo, ajudando, fazendo diferença, porque era quem ele era o que fazia, era seu propósito. E com o Rex ao lado, sabia que nunca mais ia estar sozinho, nunca mais ia estar perdido, porque tinha encontrado não apenas um cachorro, tinha encontrado um parceiro, um amigo, uma família. E isso, no final, era tudo que precisava. Nos dias seguintes ao incidente no parque, Marcos não conseguia tirar aqueles garotos da cabeça. Não por raiva, mas por preocupação. Porque garotos que machucavam animais por diversão não paravam por aí. Estatísticas mostravam. Crueldade com animais na adolescência frequentemente levava a comportamentos violentos mais graves na vida adulta. Marcos sabia disso, tinha visto nas missões, tinha visto o que a violência fazia, como começava pequena e crescia e destruía, e não queria que aqueles garotos seguissem esse caminho.
Não queria que se tornassem o que poderiam se tornar se ninguém interviesse. Então decidiu fazer algo. Algo que talvez fosse louco, mas que sentia que precisava fazer. Voltou ao parque, no mesmo horário, sábado à tarde, com Rex, esperando, observando. E eles apareceram. Os mesmos 5 garotos, entrando no parque, rindo, empurrando uns aos outros, como se nada tivesse acontecido. Marcos se aproximou, Rex ao lado. Os garotos viram. Ficaram tensos, prontos para correr. Calma, Marcos disse levantando as mãos. Não vim brigar, vim conversar. O garoto do boné que Marcos tinha descoberto se chamar Tyler cruzou os braços. Conversar sobre o quê? Sobre o que vocês fizeram com meu cachorro e provavelmente com outros animais. A gente não fez nada de errado. Foi só uma brincadeira. Brincadeira. Vocês jogaram Coca-Cola em um cachorro assustado. Cercaram ele, aterrorizaram ele. Isso não é brincadeira, é crueldade. É só um cachorro. Marcos respirou fundo, controlando a raiva. Não é só um cachorro, é um ser vivo que sente dor, medo, assim como você, assim como eu. E quando você machuca um ser vivo por diversão, você está cruzando uma linha perigosa. Tyler revirou os olhos. Você não é meu pai. Não pode me dizer o que fazer. Não sou. Mas sou alguém que se importa. Alguém que já viu para onde esse caminho leva. E não quero que vocês sigam por ele. Um dos outros garotos, mais novo, talvez 15 anos, perguntou: que caminho? O caminho da violência, da crueldade. Começa com animais, mas não para aí. Já vi isso, em lugares que vocês nem imaginam. Homens que começaram exatamente como vocês, machucando animais, e terminaram fazendo coisas muito piores. Você está exagerando, Tyler disse. Mas a voz tinha menos convicção. Não estou, e no fundo vocês sabem. Sabem que o que fizeram foi errado. Sabem que não se sentiram bem depois. Porque ninguém se sente bem machucando algo indefeso. Silêncio. Os garotos trocaram olhares, desconfortáveis. Olha, Marcos continuou. Eu não vim aqui para dar sermão. Vim fazer uma proposta. Vocês têm energia, têm tempo. Estão entediados. Eu entendo. Eu também fui adolescente, mas em vez de usar essa energia para machucar, que tal usar para ajudar? Ajudar como? O garoto mais novo perguntou. Eu trabalho com uma ONG que resgata animais abandonados. Sempre precisamos de voluntários para passear com cachorros, limpar canis, ajudar com adoções. É trabalho duro, mas faz diferença, real, mensurável. Tyler riu. Você quer que a gente trabalhe de graça, cuidando de cachorros? Quero que vocês façam algo que importa, algo que quando olharem para trás daqui a 10 anos vão ter orgulho, em vez de vergonha. E se a gente não quiser? Marcos deu de ombros. Então não fazem. Eu não posso forçar, mas vou estar lá, todo sábado, das 9 ao meio-dia. Se mudarem de ideia, apareçam. Vou estar esperando. Deu um cartão com o endereço da ONG e saiu, com Rex ao lado, sem olhar para trás. Não esperava que aparecessem, mas tinha plantado a semente, e às vezes era tudo que podia fazer. No sábado seguinte, Marcos estava na ONG. Patas Amigas, um abrigo pequeno, mas bem cuidado, com 20 cachorros e 15 gatos, todos resgatados, todos esperando por um lar. Marcos estava limpando um dos canis quando ouviu a porta se abrir. Virou e viu 2 dos garotos, não Tyler, mas o mais novo, que Marcos descobriu se chamar Daniel, e outro chamado Lucas. Oi, Daniel disse tímido. A gente veio para ver como é. Marcos sorriu. Que bom. Entrem, vou mostrar. Passou a manhã mostrando o abrigo, apresentando os animais, explicando o trabalho. Daniel e Lucas ouviram, fizeram perguntas, e no final, Daniel perguntou: a gente pode voltar na semana que vem? Podem, sempre podem. E voltaram. Toda semana. Daniel e Lucas. Às vezes mais 1 ou 2 dos outros garotos. Mas nunca Tyler. Tyler não apareceu. Nas semanas seguintes, algo mudou.
Daniel e Lucas não eram mais os garotos que zombavam de animais. Eram voluntários dedicados. Passavam horas no abrigo, passeando com cachorros, brincando com gatos, limpando, ajudando. E Marcos via a transformação. Via como cuidar de algo vulnerável mudava eles. Tornava eles mais gentis, mais empáticos, mais humanos. Um dia, 2 meses depois de começarem, Daniel se aproximou de Marcos. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você fez isso? Por que nos deu uma chance? A gente foi horrível com seu cachorro. Você podia ter chamado a polícia, podia ter nos ignorado. Mas você nos deu uma chance. Por quê? Marcos pensou. Porque eu acredito em segundas chances, porque eu já precisei de segundas chances, e porque vi potencial em vocês, vi que podiam ser melhores, e estou feliz de ter estado certo. Obrigado. Sério, isso mudou minha vida. Eu estava indo por um caminho ruim, estava com as pessoas erradas, fazendo as coisas erradas, mas isso aqui me mostrou que posso ser diferente, que posso fazer diferença. Você pode, e está fazendo. Estou orgulhoso de você. Daniel sorriu. Um sorriso genuíno, feliz. Mas Marcos ainda pensava em Tyler, o líder, o que não tinha aparecido, o que ainda estava no caminho errado. 3 meses depois do incidente no parque, Marcos estava no mercado, comprando ração para Rex, quando ouviu vozes, altas, agressivas, vindo do estacionamento, saiu e viu Tyler, com outros 2 garotos que Marcos não conhecia. Estavam cercando um homem mais velho, uns 60 anos, tentando roubar a carteira dele. Ei! Marcos gritou. Parem! Os garotos viraram. Tyler reconheceu Marcos. Ficou pálido. Sai fora, velho. Não é da sua conta. É sim. Vocês estão assaltando alguém. Na frente de testemunhas. Com câmeras. Vocês são burros ou o quê? Um dos outros garotos, maior, mais agressivo, avançou. Quem você pensa que é? Marcos não se moveu. Apenas olhou. Aquele olhar. Alguém que já viu coisas piores que você pode imaginar. Alguém treinado para neutralizar ameaças. Alguém que não quer machucar vocês. Mas vai, se precisar. O garoto hesitou. Sentiu algo. Perigo real. Tyler, Marcos disse, sem tirar os olhos do garoto maior. Você tem uma escolha. Agora, continuar nesse caminho e acabar preso, ou morto, ou mudar. Ainda dá tempo. Você não sabe nada sobre mim, Tyler disse, mas a voz estava tremendo. Sei mais do que você pensa. Sei que você está com raiva, que se sente perdido, que acha que o mundo é contra você. Eu já estive lá, já senti isso, mas violência não é a resposta, nunca é. Então, qual é a resposta? Fazer algo que importa, algo que te dê propósito, algo que, quando você olhar no espelho, não sinta vergonha. O homem mais velho que tinha ficado quieto falou: Eu não vou chamar a polícia. Se vocês forem embora, agora. Os 2 garotos que Marcos não conhecia saíram correndo, mas Tyler ficou, olhando para Marcos, conflito nos olhos. Eu não sei como mudar, ele disse finalmente. Eu não sei fazer diferente. Então aprende. Eu te ensino, se você quiser. Por que você se importa? Por que você não desiste de mim? Porque ninguém é perdido, não até desistir de si mesmo. E você ainda não desistiu. Ainda está aqui, ainda está ouvindo. Isso significa que ainda tem esperança. Tyler ficou em silêncio. Depois assentiu. Tá, eu vou, no abrigo, vou tentar. É tudo que peço, que tente. No sábado seguinte, Tyler apareceu. Relutante, defensivo, mas apareceu. Marcos o colocou para trabalhar. Nada fácil. Limpar canis, lavar tigelas, trabalho duro, sujo, humilde. Tyler reclamou, mas fez. E no final do dia, estava exausto. Mas tinha algo nos olhos, algo diferente. Satisfação de ter feito algo, algo real. Você volta semana que vem? Marcos perguntou. Tyler hesitou, depois assentiu. Acho que sim. E voltou. Toda semana, assim como Daniel e Lucas, os 3 trabalhando juntos. Não mais uma gangue de garotos cruéis, mas uma equipe de voluntários dedicados. E Marcos observava a transformação.
e sentia orgulho, porque estava fazendo diferença, não salvando o mundo, não em missões heróicas, mas salvando 3 garotos, de um futuro sombrio, de um caminho destrutivo. E isso importava muito. 6 meses depois de Tyler começar a voluntariar, algo aconteceu. Algo que testou tudo, que mostrou o quanto ele tinha mudado. Ou não. Era uma sexta à noite. Marcos estava em casa, com Rex, quando o telefone tocou. Era Daniel. Marcos, você precisa vir. Agora, é o Tyler. Ele está em apuros. Que tipo de apuros? Os caras que ele costumava andar estão pressionando ele, querendo que ele volte, que faça um trabalho com eles. E ele está confuso, não sabe o que fazer. Está no parque, sozinho. Precisa de você. Marcos não hesitou. Estou indo. Pegou Rex, pegou o carro, dirigiu até o parque. Encontrou Tyler sentado em um banco, sozinho, cabeça nas mãos. Marcos sentou ao lado. Rex deitou aos pés de Tyler, como se soubesse que ele precisava de conforto. Daniel me ligou, me contou. Tyler não olhou para cima. Eles querem que eu ajude a assaltar uma loja. Dizem que se eu não for, vão me espancar. Ou pior. E o que você quer fazer? Eu não quero ir. Não quero voltar para aquela vida. Mas tenho medo do que vão fazer se eu recusar. Medo é normal. Medo é humano. Mas você não pode deixar o medo te controlar. Não pode deixar ele ditar suas escolhas. Fácil falar. Você é um SEAL. Você não tem medo de nada. Marcos riu, amargo. Eu tenho medo de muitas coisas. Tenho pesadelos, acordo suando, com o coração acelerado, revivendo coisas que vi, coisas que fiz. Medo não vai embora. Você só aprende a viver com ele, a não deixar ele te parar. Tyler finalmente olhou para Marcos. Como? Você faz a coisa certa. Mesmo com medo, especialmente com medo, porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E se eles me machucarem? Então eu lido com eles. Você não está sozinho, Tyler. Você tem eu, tem Daniel, tem Lucas, tem toda a equipe do abrigo. Você tem uma família agora. E família protege família. Tyler começou a chorar. Não um choro alto, um choro baixo, de alívio, de gratidão, de finalmente não estar sozinho. Obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me dar uma chance. Obrigado por me mostrar que posso ser diferente. Marcos colocou a mão no ombro dele. Você sempre pôde. Só precisava acreditar. Na segunda-feira, Tyler foi à polícia. Contou sobre o plano de assalto. Deu nomes, localizações, ajudou a prevenir o crime. E, em troca, recebeu proteção. E uma segunda chance, real, oficial. Os outros garotos foram presos. Tyler foi colocado em um programa de reabilitação, com terapia, com apoio, com oportunidades, e continuou voluntariando no abrigo, toda semana, sem falta, porque tinha encontrado algo ali: propósito, comunidade, redenção. 1 ano depois do incidente no parque, Marcos estava no abrigo. Era um sábado, dia de adoção. Famílias vinham, conheciam os animais, escolhiam novos membros para suas casas. Tyler, Daniel e Lucas estavam ajudando, apresentando os cachorros, contando histórias, ajudando famílias a encontrar o par perfeito. Marcos observava, de longe, com Rex ao lado, e sentia orgulho, imenso orgulho, porque aqueles 3 garotos, que 1 ano atrás estavam jogando Coca-Cola em um cachorro assustado, agora estavam ajudando a encontrar lares para animais abandonados, estavam fazendo diferença, estavam sendo a mudança. E tudo tinha começado com uma escolha. A escolha de Marcos de não ignorar, de não desistir, de acreditar que pessoas podiam mudar, que segundas chances importavam, que redenção era possível. Uma mulher se aproximou. Devia ter uns 30 anos. Estava com uma menina pequena, talvez 6 anos. Olá, estamos procurando um cachorro para minha filha. Ela tem autismo e o terapeuta recomendou um animal de apoio. Tyler ouviu, se aproximou. Eu tenho o cachorro perfeito. Vem comigo.
Levou a mulher e a menina até um canil, onde estava um cachorro de porte médio, pelo dourado, olhos gentis, calmo, paciente. Este é o Buddy. Ele foi resgatado há 3 meses. Estava em uma situação ruim, mas se recuperou e tem um temperamento incrível, calmo, gentil, perfeito para crianças, especialmente crianças que precisam de paciência e compreensão. A menina se aproximou. Buddy não se moveu, apenas ficou ali, quieto, deixando ela se aproximar no tempo dela. Quando ela tocou nele, Buddy lambeu a mão dela. Gentil, a menina sorriu. Pela primeira vez desde que tinha chegado, sorriu. Mamãe, eu gosto dele, posso ficar com ele? A mãe tinha lágrimas nos olhos. Claro, meu amor, claro. Tyler ajudou com os papéis, com as instruções, com tudo. E quando a família saiu, com Buddy na coleira, a menina sorrindo, Tyler ficou observando. Marcus se aproximou. Você fez bem, muito bem. Eu só queria ajudar, queria fazer diferença, como você fez por mim. Você está fazendo, mais do que você imagina. Tyler olhou para Marcus. Sabe, há 1 ano, eu era um idiota, machucava animais, andava com gente errada. Estava indo para um lugar muito ruim, mas você me salvou, me deu uma chance, me mostrou um caminho diferente. E agora eu tenho propósito, eu tenho futuro, eu tenho esperança. Obrigado por tudo. Você se salvou, Tyler. Eu só mostrei a porta. Você que escolheu passar por ela. Mas você não desistiu. Mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu era horrível, você não desistiu. E isso fez toda a diferença. Marcus abraçou Tyler e sentiu algo que não sentia desde que tinha deixado os SEALs. Propósito, missão cumprida, vida salva, não em um campo de batalha, não em uma operação secreta, mas aqui, em um abrigo de animais, com um garoto que tinha escolhido mudar, que tinha escolhido ser melhor. E isso, Marcus percebeu, era tão importante quanto qualquer missão que tinha feito. Talvez mais, porque não era apenas sobre sobreviver, era sobre viver, sobre crescer, sobre se tornar quem você deveria ser. E Tyler tinha feito isso, e Marcus tinha ajudado, e isso importava muito. 2 anos se passaram desde aquele dia no parque, 2 anos de transformação, de crescimento, de vidas reconstruídas. Tyler agora tinha 19 anos, tinha terminado o ensino médio, com notas boas, tinha se inscrito na faculdade, veterinária. Queria trabalhar com animais profissionalmente, fazer disso sua vida, sua carreira, seu propósito. Daniel estava na faculdade também, biologia. Sonhava em ser biólogo marinho, trabalhar com conservação, proteger oceanos, salvar espécies. E Lucas tinha descoberto talento para fotografia. Fotografava os animais do abrigo para os sites de adoção. E as fotos eram tão boas que as adoções tinham aumentado 40%. Porque as pessoas viam não apenas animais, mas personalidades, histórias, almas. Os 3 continuavam voluntariando, toda semana, sem falta. Porque o abrigo não era apenas um lugar onde trabalhavam. Era casa, era família, era onde tinham encontrado a si mesmos. E Marcus tinha se tornado diretor do abrigo, não planejado, mas a diretora anterior tinha se aposentado e tinha pedido para Marcus assumir. Você tem o coração certo, a dedicação certa e o respeito de todos. Você é a pessoa certa. Marcus tinha hesitado. Não se via como diretor, como líder de uma organização civil. Mas então percebeu, era exatamente o que era, um líder. Só que agora liderava de forma diferente, não com ordens, não com hierarquia militar, mas com exemplo, com compaixão, com humanidade. E estava funcionando. O abrigo tinha crescido. Agora tinham 40 animais, 10 voluntários fixos, parcerias com veterinários, com pet shops, com escolas. Estavam fazendo diferença real, mensurável, salvando vidas, mudando destinos. Naquela terça-feira de outubro, Marcus estava no escritório do abrigo, papelada,
Sempre tinha papelada, pedidos de doação, relatórios, orçamentos. Não era sua parte favorita, mas era necessária. Rex estava deitado aos seus pés. Como sempre, fiel companheiro, agora com 8 anos, mais calmo, mais maduro, mas ainda com aquele olhar que dizia: eu te amo, eu confio em você, eu estou aqui. O telefone tocou. Marcos atendeu. Abrigo Patas Amigas, Marcos falando. Marcos, oi, meu nome é Sarah Johnson. Sou repórter do San Diego Tribune. Estou fazendo uma matéria sobre veteranos que encontraram propósito após o serviço. E seu nome foi mencionado várias vezes, como alguém que está fazendo diferença incrível. Posso fazer uma entrevista para a matéria? Marcos hesitou. Não gostava de holofotes, não gostava de atenção. Preferia trabalhar nos bastidores, fazer a diferença sem alarde. Olha, Sarah, eu agradeço, mas não sei se sou a pessoa certa. Tem muitos veteranos fazendo coisas incríveis, mais incríveis que eu. Mas sua história é especial. Um ex-SEAL que resgata animais, que transforma adolescentes problemáticos em voluntários dedicados, que criou uma comunidade. Isso merece ser contado, merece inspirar outros. Marcos pensou. Talvez, se a história inspirasse outros veteranos, outros que estavam perdidos, como ele tinha estado, talvez valesse a pena. Tudo bem, pode vir. Amanhã, às 14h. Perfeito, obrigada, Marcos. Até amanhã. No dia seguinte, Sarah chegou. Era uma mulher de uns 35 anos. Cabelo curto, olhos inteligentes, gravador na mão, fotógrafo ao lado. Marcos, prazer. Obrigada por aceitar. Sem problema. Vamos para o escritório? Na verdade, prefiro fazer aqui, no abrigo, com os animais, com os voluntários. Quero capturar a essência. O que você faz, não apenas o que você diz. Tudo bem. Passaram 2 horas. Sarah fazendo perguntas. Marcos respondendo. Sobre seu tempo nos SEALs, sobre a lesão, sobre voltar para casa, sobre se sentir perdido, sobre encontrar Rex, sobre o abrigo, sobre Tyler, Daniel e Lucas, sobre como tudo tinha mudado. Sarah ouvia, anotava, fazia mais perguntas. E Marcos percebia. Ela não estava apenas fazendo uma matéria, estava realmente interessada, realmente se importava. Posso fazer uma última pergunta? Sarah disse no final. O que você diria para outros veteranos que estão lutando, que se sentem perdidos? Como você se sentiu? Marcos pensou. Eu diria que está tudo bem não estar bem, que voltar é difícil, que a transição é brutal, que você vai se sentir perdido, vazio, sem propósito, e isso é normal, é esperado. Não significa que você é fraco, significa que você é humano. Mas também diria que há esperança, que você pode encontrar propósito de novo. Talvez não o mesmo, talvez não em uniforme, mas pode encontrar em lugares inesperados, fazendo coisas inesperadas, como eu encontrei aqui, com animais, com garotos que precisavam de orientação, com uma comunidade que precisava de liderança. E diria para pedir ajuda, para não tentar fazer sozinho, para procurar terapia, grupos de apoio, outros veteranos, porque ninguém entende como outro veterano. E juntos, a gente pode se ajudar, pode se curar, pode seguir em frente. Sarah tinha lágrimas nos olhos. Obrigada. Isso é poderoso. Obrigada por compartilhar. A matéria saiu 1 semana depois. Primeira página, com foto de Marcos, com Rex, rodeados por cachorros do abrigo, Tyler, Daniel e Lucas ao fundo. Título: De SEAL a Salvador. Como um veterano encontrou propósito resgatando animais e transformando vidas. A matéria era longa, detalhada, emocionante. Contava toda a história, de Marcos, de Rex, dos garotos, do abrigo, de como tudo tinha começado, de como tinha crescido, de como estava fazendo diferença. E a resposta foi imediata, massiva, inesperada. Doações começaram a chegar, de toda a cidade, do estado, do país.
Pessoas mandando dinheiro, ração, cobertores, brinquedos, querendo ajudar, querendo fazer parte. Voluntários apareceram, dezenas, querendo doar tempo, habilidades, energia. O abrigo teve que criar lista de espera, porque não tinha espaço para todos. E veteranos começaram a ligar, a aparecer, dizendo que tinham lido a matéria, que se identificaram, que queriam ajudar, que precisavam de propósito, assim como Marcos tinha precisado. Marcos criou um programa, especificamente para veteranos, chamou de Missão Resgatar. Não apenas animais, mas a si mesmos. Veteranos trabalhando com animais resgatados, ambos se curando, ambos encontrando propósito, ambos se salvando mutuamente. O programa cresceu. Rápido. Em 3 meses tinha 15 veteranos, todos voluntariando, todos encontrando algo que tinham perdido. Conexão, comunidade, missão. Um deles era James, ex-fuzileiro naval, 2 turnos no Afeganistão. Voltou com PTSD severo, pesadelos, ataques de pânico, isolamento. Estava à beira do suicídio quando leu a matéria sobre Marcos. Apareceu no abrigo, tímido, assustado, mas desesperado por ajuda. Marcos o recebeu, não com pena, mas com compreensão. Eu sei como é, eu estive lá. E você não está sozinho, não mais. Colocou James para trabalhar com os cachorros, especialmente os mais traumatizados, os que tinham sido abusados, abandonados, que tinham medo de humanos. Eles entendem você, Marcos disse, e você entende eles. Vocês podem se curar juntos. E foi o que aconteceu. James passava horas com os cachorros, sentado no chão, quieto, apenas estando presente. E os cachorros aos poucos se aproximavam, cheiravam, lambiam, confiavam. E James também mudava. Os pesadelos diminuíram. Os ataques de pânico ficaram menos frequentes. O isolamento deu lugar à conexão com os animais, com outros veteranos, com Marcos. 6 meses depois de começar, James adotou um dos cachorros, um vira-lata chamado Buddy, que tinha sido resgatado de uma situação de abuso, que tinha medo de tudo, mas que tinha confiado em James, que tinha se curado com James. Ele me salvou, James disse para Marcos. Eu vim aqui pensando que ia salvar ele, mas ele me salvou. Me deu razão para acordar, para viver, para seguir em frente. Vocês salvaram um ao outro, Marcos disse. É assim que funciona. Não é unilateral, é mútuo, é parceria. Histórias como a de James se multiplicaram, veterano após veterano, encontrando propósito, encontrando cura, encontrando vida de novo. E o abrigo se tornou mais que um abrigo, se tornou santuário para animais, para humanos, para almas feridas buscando cura. 3 anos depois da matéria, Marcos estava no abrigo. Era um sábado, dia de evento especial, aniversário de 5 anos do programa Missão Resgatar. Tinha organizado uma celebração com todos os veteranos que tinham participado, com todos os animais que tinham sido adotados, com famílias, com voluntários, com a comunidade. O abrigo estava cheio, música, comida, risadas, cachorros correndo, crianças brincando, veteranos conversando, compartilhando histórias, conectando. Sara, a repórter, estava lá, fazendo uma matéria de acompanhamento. 5 anos depois, o legado continua. Marcos, ela disse, quando fiz a primeira matéria, 3 anos atrás, eu sabia que era especial, mas não imaginava isso, não imaginava o impacto, as vidas transformadas, a comunidade criada. Como você se sente? Marcos olhou ao redor, para James brincando com Buddy, para Tyler, agora na faculdade de veterinária, ajudando a examinar um cachorro, para Daniel e Lucas, rindo com outros voluntários, para dezenas de veteranos, todos com seus animais de apoio, todos sorrindo, todos vivos. Eu me sinto grato, imensamente grato, porque isso não é sobre mim, é sobre todos eles, sobre cada pessoa aqui, cada animal, cada história, cada transformação. Eu só abri a porta, eles que passaram por ela.
mas você abriu a porta. E isso fez toda a diferença. Mais tarde, durante a celebração, Marcos foi chamado ao palco para fazer um discurso. Não gostava de falar em público, mas era importante. Era necessário. Subiu, olhou para a multidão, para todas aquelas pessoas, todas aquelas vidas, e sentiu emoção profunda, avassaladora. Obrigado a todos por estarem aqui, por fazerem parte disso, dessa jornada, dessa família. 5 anos atrás eu estava perdido. Tinha deixado os SEALs, tinha perdido minha identidade, meu propósito, minha razão de ser. Estava afundando em depressão, em vazio, em escuridão. Até que encontrei Rex, um cachorro abandonado, assustado, sozinho. E quando salvei ele, ele me salvou de volta. Me deu propósito, me deu razão para acordar, me deu amor. Olhou para Rex, deitado ao lado do palco. Agora com 10 anos, mais velho, mais lento, mas ainda fiel, ainda leal, ainda seu melhor amigo. E então encontrei Tyler, Daniel e Lucas, garotos que estavam indo por um caminho ruim, que estavam machucando animais, que precisavam de orientação. E quando dei a eles uma segunda chance, eles me mostraram algo. Me mostraram que redenção é possível, que pessoas podem mudar, que nunca é tarde para escolher diferente. Tyler, na plateia, tinha lágrimas nos olhos, assim como Daniel e Lucas. E depois encontrei todos vocês, veteranos que estavam lutando, assim como eu tinha lutado. E juntos criamos isso, esse santuário, esse lugar de cura, esse lugar de esperança. E hoje, 5 anos depois, olho ao redor e vejo vidas transformadas, vejo animais salvos, vejo veteranos que encontraram propósito de novo, vejo comunidade, vejo família, vejo amor. E sou grato, tão grato, por cada um de vocês, por cada animal, por cada momento, por cada transformação, porque isso é o que importa. Não medalhas, não reconhecimento, não fama, mas isso, essas conexões, essas vidas, esse amor. Então, obrigado do fundo do coração, obrigado por fazerem parte, obrigado por acreditarem, obrigado por serem quem vocês são. A plateia explodiu em aplausos, de pé, emocionados, muitos chorando, e Marcos desceu do palco, foi até Rex, ajoelhou, abraçou o cachorro que tinha salvado sua vida. Obrigado, garoto, por tudo, por me salvar, por me dar propósito, por me mostrar o caminho. Rex lambeu o rosto dele, e Marcos jurou que viu compreensão naqueles olhos, amor, gratidão mútua. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora, Marcos ficou no abrigo, sozinho, com Rex, andando pelos canis, olhando os animais dormindo, seguros, protegidos, amados, e pensou em tudo, em como tinha sido 3 anos atrás, perdido, vazio, sem propósito, e em como era agora, pleno, conectado, com missão, e pensou em como tudo tinha começado, com um cachorro abandonado, com 3 garotos cruéis, com uma escolha, a escolha de não ignorar, a escolha de intervir, a escolha de acreditar em segundas chances, e como aquela escolha tinha mudado tudo, não apenas para ele, mas para dezenas, centenas de pessoas, de animais, de vidas, e sentiu algo que não sentia desde que tinha deixado os SEALs. Realização, propósito cumprido, missão bem-sucedida. Não em campo de batalha, não em operação secreta, mas aqui, em um abrigo de animais, com veteranos lutando, com garotos buscando redenção, com animais precisando de amor. E isso, Marcos percebeu, era tão importante quanto qualquer missão que tinha feito. Talvez mais, porque não era apenas sobre sobreviver, era sobre viver, sobre prosperar, sobre fazer diferença real, duradoura, significativa. E ele tinha feito, com ajuda, com comunidade, com amor, mas tinha feito, e era grato. Eternamente grato por aquele cachorro abandonado, por aqueles garotos cruéis, por aquela escolha que tinha mudado tudo. Porque no final, não era sobre ele, era sobre todos eles, sobre cada vida tocada,
cada coração curado, cada alma salva. E isso, no final, era tudo o que realmente importava. 7 anos se passaram desde aquele dia no parque. 7 anos de transformação, de cura, de vidas reconstruídas, de propósito redescoberto. Marcos agora tinha 41 anos, cabelos começando a grisalhar nas têmporas, algumas rugas ao redor dos olhos, mas havia algo nele que não tinha antes. Paz, paz profunda, aquela que vem de viver com propósito, de fazer diferença, de importar-se de verdade. O abrigo Patas Amigas tinha se transformado. Não era mais apenas um abrigo pequeno com 20 animais. Agora era uma organização completa, com 3 instalações, capacidade para 150 animais, 25 funcionários, mais de 100 voluntários. E o programa Missão Resgatar tinha se expandido para 5 estados, ajudando mais de 500 veteranos a encontrarem propósito através do trabalho com animais resgatados. Mas para Marcos, o número mais importante não era 500, não era 150, era 1. Porque cada vida importava, cada história era única, cada transformação era milagre, como a história de Rex, seu fiel companheiro, seu salvador, que agora tinha 12 anos. Para um cachorro de porte médio, era idade avançada. Rex tinha desacelerado, não corria mais como antes, dormia mais, tinha dificuldade para subir escadas. Marcos sabia que o tempo estava passando, que um dia, não muito distante, teria que se despedir. E a ideia partia seu coração, porque Rex não era apenas um cachorro, era seu melhor amigo, seu parceiro, seu salvador. Mas por enquanto, Rex ainda estava ali, ainda ia ao abrigo todo dia, ainda deitava aos pés de Marcos, ainda olhava com aqueles olhos que diziam: "Eu te amo, eu estou aqui, sempre." Naquela manhã de quinta-feira, Marcos estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era de um número desconhecido. Hesitou, depois atendeu. "Alô? Marcos Thompson?" "Sim, quem fala?" "Meu nome é Coronel Richard Hayes, Exército dos Estados Unidos. Estou ligando porque preciso da sua ajuda." Marcos ficou alerta. "Que tipo de ajuda?" "Tenho um soldado, Sargento David Miller. Voltou do Iraque há 6 meses, 3 turnos, viu coisas ruins. Está com PTSD severo, depressão, já tentou suicídio 2 vezes, está internado agora. Mas os médicos não sabem mais o que fazer. Terapia tradicional não está funcionando, medicação não está funcionando. E então alguém me falou sobre você, sobre seu programa, sobre como você ajuda veteranos através de animais, e eu pensei que talvez você pudesse ajudar." Marcos não hesitou. "Onde ele está?" "Hospital Militar de San Diego, ala psiquiátrica. Posso visitá-lo? Hoje?" "Pode, eu vou avisar a equipe." "Obrigado, Marcos. Obrigado por nem hesitar. Não precisa agradecer. É o que a gente faz. A gente cuida dos nossos." Naquela tarde, Marcos foi ao hospital com Rex, porque sabia que Rex tinha algo especial, algo que acalmava, que curava, que conectava. Encontrou o Coronel Hayes na recepção, um homem de 50 e poucos anos, uniforme impecável, mas olhos cansados, preocupados. "Marcos, obrigado por vir. O David está no quarto 304. Ele não está bem. Não fala muito, não se conecta. Está perdido." "Eu entendo. Eu estive lá. Vou conversar com ele." Marcos subiu, com Rex ao lado. Encontrou o quarto 304. Bateu. Nenhuma resposta. Entrou mesmo assim. David estava sentado na cama, olhando pela janela. Tinha uns 28 anos, magro, muito magro, olheiras profundas, barba por fazer, olhos vazios. "David, meu nome é Marcos Thompson. Posso entrar?" David não respondeu, não olhou. Apenas continuou olhando pela janela. Marcos entrou. Sentou em uma cadeira. Rex deitou aos pés dele. Quieto, paciente. "Eu sei que você não me conhece. Não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem você é. Você é um soldado que serviu seu país, que viu coisas que ninguém deveria ver,
que fez coisas que ninguém deveria ter que fazer e que voltou diferente, quebrado, perdido. David finalmente olhou. Como você sabe, porque eu também fui, Navy SEAL, 12 anos, 3 turnos no Afeganistão, 2 no Iraque, vi coisas, fiz coisas, e quando voltei estava perdido, vazio, sem propósito, quase desisti, quase fiz o que você tentou fazer. David ficou em silêncio, depois perguntou, o que te parou? Marcus olhou para Rex. Encontrei ele em um beco, abandonado, assustado, sendo machucado por garotos cruéis. E quando salvei ele, ele me salvou de volta, me deu propósito, me deu razão para acordar, me deu amor. É só um cachorro. Não é só um cachorro, é um ser vivo, que sente, que ama, que se importa e que pode te dar algo que nenhum humano pode. Amor incondicional, aceitação total, presença constante. David olhou para Rex. Rex se levantou, devagar, foi até a cama, colocou a cabeça no colo de David, olhando para cima, com aqueles olhos que diziam, eu vejo você, eu entendo você, eu estou aqui. E algo quebrou em David, algo que estava fechado, trancado, protegido. Ele começou a chorar, não um choro pequeno, um choro profundo, de anos de dor, de trauma, de perda. E Rex ficou ali, quieto, presente, deixando David chorar, deixando ele sentir, deixando ele liberar. Marcus não disse nada, apenas ficou ali, testemunhando, respeitando, compreendendo. Depois de alguns minutos, David parou de chorar. Olhou para Marcus. Como você fez? Como você saiu? Como você encontrou propósito de novo? Eu encontrei algo maior que eu. Algo que precisava de mim. Animais abandonados, veteranos lutando, garotos perdidos. E quando comecei a ajudar, comecei a me curar. Porque cura não é sobre você. É sobre conexão. É sobre fazer diferença. É sobre importar-se. Eu não sei se consigo, eu não sei se tenho forças. Você tem. Você sobreviveu a 3 turnos. Você sobreviveu a coisas que destruiriam a maioria das pessoas. Você é mais forte do que pensa. Só precisa de um motivo, de um propósito, de algo que te faça querer acordar. E se eu não encontrar? Então eu te ajudo a procurar. Não está sozinho, David. Não mais. Você tem eu, tem Rex. Tem uma comunidade inteira de veteranos que entendem, que passaram pelo que você passou, que estão do outro lado e que vão te ajudar a chegar lá também. David olhou para Rex, depois para Marcus. O que eu preciso fazer? Primeiro, você sai daqui. Você aceita ajuda. Terapia, medicação se precisar, mas também vem ao abrigo. Trabalha com animais, conecta com outros veteranos, encontra propósito, passo a passo, dia a dia. E se eu falhar? Então você tenta de novo. Falhar não é o fim, desistir é. E você não vai desistir, porque eu não vou deixar, nenhum de nós vai deixar. David assentiu, devagar. Tá, eu vou tentar. É tudo que peço. Nas semanas seguintes, David saiu do hospital. Começou terapia intensiva e começou a ir ao abrigo, todo dia. Trabalhando com os animais, especialmente os mais traumatizados. E Marcus o colocou para trabalhar com um cachorro específico, um pastor alemão chamado Sarge, que tinha sido cachorro militar, que tinha servido no Afeganistão, que tinha visto combate, que tinha PTSD canino, que tinha pesadelos, que tinha medo de barulhos altos, que estava tão quebrado quanto David. Vocês dois entendem um ao outro, Marcus disse. Vocês podem se curar juntos. E foi o que aconteceu. David passava horas com Sarge, sentado no chão, conversando, não esperando resposta, apenas falando sobre o Iraque, sobre as coisas que tinha visto, sobre o medo, sobre a culpa, sobre a dor. E Sarge ouvia, deitado ao lado, cabeça no colo de David, presente, compreendendo, de um jeito que só outro ser que tinha visto combate podia compreender. E aos poucos, ambos melhoraram. David começou a sorrir de novo, a dormir melhor, a ter esperança. E Sarge também.
parou de ter pesadelos. Parou de ter medo. Começou a confiar de novo. 3 meses depois de começar, David adotou Sarge. Ele me salvou, David disse para Marcus. Assim como Rex salvou você, Sarge me deu razão para viver de novo. E você deu a ele também. Vocês salvaram um ao outro. David se tornou voluntário fixo, ajudando outros veteranos, compartilhando sua história, oferecendo esperança, provando que recuperação era possível. E Marcus observava mais uma vida salva, mais uma transformação, mais um milagre. 5 anos depois de ter encontrado Rex em uma manhã de domingo, Marcus acordou e percebeu. Rex não estava na cama. Normalmente, Rex dormia aos pés da cama. Sempre. Mas não estava lá. Marcus se levantou. Procurou. Encontrou Rex na sala, deitado no tapete favorito. Mas algo estava errado. Rex estava respirando com dificuldade. Não conseguia se levantar. O coração de Marcus disparou. Rex! Rex! O que foi? Pegou o cachorro no colo. Correu para o carro. Dirigiu para o veterinário de emergência, Dr. Santos, o mesmo que tinha examinado Rex 7 anos atrás. Dr. Santos examinou. Fez exames, raio-x. E então, com olhos tristes, disse: Marcus, eu sinto muito. É o coração. Está falhando. Ele tem talvez alguns dias, talvez horas. Não há nada que possamos fazer. Marcus sentiu o mundo desabar. Não pode ser. Ele não pode ir. Não agora. Eu sei o quanto ele significa para você. Mas ele está sofrendo. E a coisa mais gentil, a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixá-lo ir, em paz, sem dor. Marcus segurou Rex, lágrimas escorrendo. Eu não estou pronto. Eu não quero dizer adeus. Ninguém nunca está pronto. Mas ele precisa que você seja forte. Uma última vez. Marcus assentiu. Não conseguia falar. Apenas assentiu. Dr. Santos preparou. Você quer ficar com ele? Até o fim? Sim, eu fico. Eu não vou deixá-lo sozinho. Marcus segurou Rex, olhando nos olhos dele. Aqueles olhos que tinham visto tanto, que tinham dado tanto amor, tanto conforto, tanta paz. Obrigado, garoto. Marcus sussurrou. Obrigado por me salvar. Obrigado por me dar propósito. Obrigado por me amar. Você foi o melhor amigo que eu poderia ter, o melhor parceiro, o melhor cachorro, e eu te amo tanto. Sempre vou te amar. Rex lambeu a mão de Marcus uma última vez. E então, enquanto Marcus segurava, enquanto o Dr. Santos aplicava a injeção, Rex fechou os olhos e foi, em paz, sem dor, nos braços de quem amava. Marcus ficou ali, segurando o corpo sem vida, chorando, não se importando quem via, não se importando com nada, apenas sentindo a dor, a perda, o vazio. Dr. Santos colocou a mão no ombro dele. Ele teve uma vida boa, graças a você. Ele foi amado, cuidado, feliz, e ele morreu em paz, nos braços de quem amava. É tudo que qualquer ser vivo pode pedir. Marcus assentiu, mas não ajudava, não diminuía a dor. Nos dias seguintes, Marcus lutou com a perda, com o vazio, com a ausência. A casa estava silenciosa, muito silenciosa, sem Rex, sem o som das patas no chão, sem o peso dele na cama, sem a presença constante. E Marcus se perguntava se conseguiria continuar, se conseguiria seguir em frente, sem Rex. Mas então, uma semana depois, Tyler apareceu, com Daniel e Lucas, e com algo, uma caixa, com furos, de onde vinham pequenos latidos. Marcus, Tyler disse, a gente sabe que você está sofrendo, que está de luto, e nada vai substituir Rex. Nada. Ele foi único, especial, insubstituível. Mas, Daniel continuou, a gente também sabe que você tem muito amor para dar, muito propósito para cumprir, e tem um cachorro que precisa de você, tanto quanto você precisa dele. Lucas abriu a caixa e tirou. Um filhote, vira-lata, talvez 2 meses, pelo marrom, olhos grandes, assustado, tremendo.
Ele foi resgatado ontem, Lucas disse. Encontrado em uma caixa de papelão, na chuva, sozinho, abandonado, assim como Rex foi. E quando a gente viu ele, a gente pensou em você, e em como Rex salvou você, e em como você pode salvar ele. Marcos olhou para o filhote, e o filhote olhou de volta, e algo aconteceu. Algo que Marcos não esperava. Sentiu conexão, sentiu propósito, sentiu esperança. Pegou o filhote no colo. O filhote se aconchegou, parou de tremer, como se soubesse, como se sentisse, que estava seguro, que estava em casa. Como ele se chama? Marcos perguntou, a voz embargada. Ainda não demos nome, Tyler disse. Achamos que você deveria escolher. Marcos olhou para o filhote, para os olhos grandes, inocentes, confiantes, e soube. Hope. Vou chamar ele de Hope, porque é o que ele representa, esperança, de que a vida continua, de que o amor continua, de que o propósito continua. Os três garotos sorriram. Hope é perfeito. Nos meses seguintes, Marcos se curou. Não esqueceu Rex. Nunca esqueceria, mas aprendeu a viver com a perda, a honrar a memória, a seguir em frente. E Hope ajudou. Hope era diferente de Rex. Mais energético, mais brincalhão, mais bagunceiro, mas tinha algo especial. Algo que lembrava Marcos de por que fazia o que fazia, porque cada vida importava, cada animal merecia amor, cada ser merecia segunda chance. 2 anos depois da morte de Rex, o abrigo Patas Amigas celebrou seu 10º aniversário. Uma década de transformação, de vidas salvas, de propósito encontrado. A celebração foi enorme, centenas de pessoas. Veteranos que tinham sido ajudados, animais que tinham sido adotados, voluntários, doadores, a comunidade inteira. E no centro de tudo, uma estátua, de bronze, de um homem ajoelhado, abraçando um cachorro, com uma placa, em memória de Rex, que salvou um homem, que salvou centenas, que mostrou que amor cura, sempre. Marcos ficou na frente da estátua, com Hope ao lado, olhando, lembrando, agradecendo. Tyler se aproximou, agora com 26 anos, formado em veterinária, trabalhando no abrigo em tempo integral. Ele ficaria orgulhoso do que você construiu, do que todos nós construímos. Não foi eu, foi ele. Rex começou tudo. Ele me mostrou o caminho, mas você seguiu e trouxe centenas com você. Isso é legado, isso é impacto, isso é amor. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora, Marcos ficou no abrigo, com Hope, andando pelos canis, olhando os animais dormindo, e pensou em tudo, em como tinha sido 10 anos atrás, veterano perdido, sem propósito, sem esperança, e em como era agora, líder de uma organização que tinha salvado milhares de vidas, humanas e animais, e pensou em Rex, no cachorro abandonado que tinha salvado sua vida, que tinha lhe dado propósito, que tinha iniciado tudo, e pensou em Tyler, Daniel e Lucas, garotos que tinham zombado de um cachorro jogando Coca-Cola, até o dono aparecer, um SEAL da Marinha, que tinha dado a eles segunda chance, que tinha transformado eles em homens bons, em líderes, em salvadores. E pensou em David e James e centenas de outros veteranos que tinham encontrado cura através de animais, que tinham encontrado propósito, que tinham encontrado vida de novo. E sentiu gratidão, imensa gratidão, por aquele dia no beco, por aquela escolha de não ignorar, por aquele cachorro assustado, por aquela jornada que tinha mudado tudo. Porque no final não era sobre ele, era sobre todos eles, sobre cada vida tocada, cada coração curado, cada alma salva. E isso, Marcos sabia, era o verdadeiro legado, não estátuas, não reconhecimento, não fama, mas vidas, conexões, amor. Olhou para Hope, o filhote que agora era cachorro adulto, 2 anos, forte, saudável, feliz, e viu Rex nele, não fisicamente, mas no espírito, no propósito, no amor. Vamos para casa, garoto.
Marcos disse. Amanhã tem mais trabalho, mais vidas para salvar, mais diferença para fazer. Hope latiu, feliz, pronto. E os dois saíram, juntos, parceiros, amigos, família, porque era isso que importava. Não onde você estava, mas quem você estava com. Não o que você tinha, mas o que você dava. Não o sucesso, mas o significado. Marcos tinha aprendido isso, da forma mais difícil, mas tinha aprendido. E agora vivia, plenamente, com propósito, com amor, com paz, porque tinha encontrado algo que muitos procuram a vida inteira, mas nunca encontram. Razão para viver, razão para acordar, razão para importar-se. E tudo tinha começado com um cachorro abandonado, sendo zombado, tendo Coca-Cola jogada nele, até o dono aparecer, um SEAL da Marinha, que não ignorou, que não passou direto, que agiu, e aquela ação, aquela escolha, aquela decisão de importar-se, tinha mudado tudo, para Marcos, para Rex, para Tyler, Daniel e Lucas, para centenas de veteranos, para milhares de animais, uma escolha, um momento, uma vida que tinha se multiplicado em centenas, em milhares, em legado, e Marcos era grato, eternamente grato, por ter feito aquela escolha, por ter vivido aquele momento, por ter salvado aquela vida, porque ao salvar Rex, tinha salvado a si mesmo, e ao salvar a si mesmo, tinha salvado centenas de outros. E isso, no final, era tudo o que importava.